Depois de fechar 2018 com recorde nas exportações de carne bovina, o setor pecuário aposta agora em incremento nas vendas domésticas da proteína em 2019. O estado de Mato Grosso registra aumento de cerca de 9% no número de abates entre 2017 e 2018. Decreto que facilita a posse de armas de fogo é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. E ainda saiba como fica a previsão do tempo na sua região e o fechamento do mercado do boi gordo desta terça-feira. Esses e outros assuntos a partir de agora no Mais Pecuária. O decreto que flexibiliza a posse de armas de fogo foi assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro após a terceira reunião ministerial do seu governo. De Brasília, a repórter Catarina Martorelli tem os detalhes. Olá, boa tarde. É isso mesmo. Foi um dia importante aqui em Brasília, depois da tradicional reunião ministerial no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que facilita a posse de armas. O texto assinado pelo presidente modifica um decreto de 2004 que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. Pelo decreto assinado nesta terça, cada cidadão pode comprar até 4 armas de fogo. E em casos específicos, esse limite pode ser ultrapassado. A validade do registro também muda, passa de 5 para 10 anos. O direito à posse de arma é a autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho, desde que o dono dessa arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. Para andar com a arma na rua é uma outra situação, é preciso ter direito ao porte, que exige regras mais rigorosas, e isso não foi tratado no decreto. Se tiver que comprar mais armas, tendo em vista o número de propriedades rurais, por exemplo, prezada Tereza Cristina, caso o cidadão os tenha, ele pode, comprovando, então, obter uma maior quantidade de armas. E a questão do recadastramento, que será tratado futuramente, talvez com uma medida provisória, nós vamos solucionar este assunto. Sabemos que a Polícia Federal teria sérias dificuldades para absorver a demanda. Nós estamos sugerindo ao senhor ministro da Justiça a possibilidade de abrir convênios com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, o que eu posso adiantar, com muita satisfação, assinei esse decreto, feito por muitas pessoas de bem, para que o cidadão de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa. Muito bem lembrado também pelo ministro Moro. Ele vai ter que, numa declaração, que nós acreditaremos na mesma, dizer que na sua casa ele tem um cofre ou um local seguro para poder armazenar a sua munição. É mais como uma advertência, um aviso que, logicamente, nós sabemos do risco que existe na possibilidade em se ter uma arma de fogo em casa, que não seja guardada em local seguro, e em especial quando você tenha crianças dentro da mesa. Pelas novas regras, só terão direito à posse de armas pessoas com, abre aspas, efetiva necessidade, fecha aspas. O texto diz quem são essas pessoas. Nessa lista estão aquelas que moram em área rural. Catarina Martorelli para o SBA. Um aumento de quase 9% nos abates bovinos entre 2017 e 2018 é registrado no estado do Mato Grosso. O repórter Valdir Pacheco traz as informações. Mato Grosso registrou um aumento de 8,99% nos abates entre 2018 e 2017, saindo de 4,96 milhões para 5,40 milhões de cabeças abatidas. De acordo com a Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Climate, os dados correspondem à expectativa do setor devido ao aumento na oferta de animais que já havia sido registrado. Ainda conforme o levantamento realizado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, houve um aumento significativo nos abates de fêmeas. Foram 12,76% a mais no último ano. Ou seja, enquanto 2017 foram 2,11 milhões, em 2018 foram abatidos 2,38 milhões de cabeças. De acordo com a entidade, o aumento dos abates de fêmeas se deve ao ciclo da pecuária de corte que passa por diversos momentos.
o produtor pode estar descapitalizado por uma série de fatores e acaba desfazendo da vaca enquanto um patrimônio. Esse animal se transforma em material de consumo e vai para o abate. Ou, em dado momento, tem excesso de animais gordos para o mercado e para reduzir a oferta de bezerros, aumenta-se o abate de vacas. Quem manda no mercado da carne é a vaca, pois ela tem dupla função, ou um bem de consumo ou um bem patrimonial para produzir bezerros, afirma a consultoria da Acrimate. Em relação ao abate de machos, o aumento foi um pouco mais tímido, 6,20%. Saindo de 2,85 milhões em 2017 para 3,02 milhões de cabeças em 2018. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E pela terceira semana consecutiva, os preços da carne bovina vendidas no varejo paulista registraram alta, de acordo com o levantamento da Scott Consultoria. Desde o final de dezembro de 2018, na média de todos os cortes, houve valorização acumulada de quase 2%. Comprando mais barato do atacado e aumentando o preço para o consumidor, a margem dos açougues e supermercados paulistas continua ganhando fôlego e trabalha ao redor de 54%, quase 7 pontos percentuais acima do observado ao final do ano passado. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, os preços ficaram praticamente estáveis numa comparação semanal. Já no Paraná, o cenário foi oposto. As cotações da carne caíram 0,7% neste mesmo intervalo. Para os próximos dias, pode haver uma retração do consumo de final de mês. E no próximo bloco, o fechamento do mercado financeiro e também a perspectiva para 2019 para a ovinocultura e também a avicultura. Nós já voltamos. 18h09 pelo horário de Brasília, de volta ao Mais Pecuária agora com o fechamento do mercado financeiro. Sem direção clara, o dólar oscilou entre quedas e avanços na sessão desta terça-feira. Vamos até São Paulo conversar com a Sara Kirchhoff, que fala de São Paulo, da Bolsa Brasileira de Mercadorias, para saber qual foi o fechamento então do mercado em um dia de poucas novidades. Boa noite para você, Sara. Muito boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, alguns jornais consideraram, inclusive, o dia de hoje como um dia de ressaca no mercado financeiro. Isso depois do dólar chegar a ficar abaixo dos R$ 3,70. Então, hoje, por aqui no Brasil, não teve muita novidade no mercado financeiro. E, como você bem falou, teve essa oscilação aí sem muitas direções na sessão eletrônica desta terça-feira. Mas lá fora, sim, o mercado todo acompanhava a votação do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, e a notícia de última hora é que foram 432 votos contra e 202 a favor do acordo. Com isso, o parlamento britânico rejeitou o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. O mercado ficou acompanhando isso também ao longo desta terça-feira e também tem aquelas informações das notícias que vêm da China, né, que tenta de alguma forma reanimar lá o mercado asiático depois de dados fracos em relação à economia chinesa. Então, esses foram os fatores externos hoje, porque aqui internamente o mercado ainda continua acompanhando, claro, o que vai acontecer em relação à reforma da Previdência, mas sem muitas novidades nesta terça-feira. E com isso, no fechamento do dia, o dólar avança na comparação com o real. O avanço da moeda norte-americana nesta terça-feira é de 0,72%, depois de uma queda de quase 0,5% ontem, né? E hoje, portanto, o dólar comercial encerra o dia aos R$ 3,72. R$ 3,72 é o fechamento do dólar nesta terça-feira. Enquanto isso, o índice Bovespa, que ontem superou os 94 mil pontos, hoje opera em queda um pouco abaixo desse patamar. Até pouco tempo estava em 93.800 e tantos pontos, então a tendência é que ele feche realmente esta terça-feira em queda também, depois de bater um número bastante significativo na primeira sessão que aconteceu ontem. No decorrer do dia, os papéis da Petrobras apareceram na ponta positiva do índice com a valorização do petróleo lá fora, mas agora já operam aí com uma certa estabilidade.
enquanto as ações dos bancos operaram em queda durante a maior parte da sessão desta terça-feira, em um movimento de realização de lucros. Depois que eles têm um movimento de alta, é normal essa tendência de queda. Mas, como eu falei, o mercado por aqui ainda segue bastante otimista, e isso é provado, inclusive, por uma notícia que traz hoje o jornal Valor Econômico, falando em relação aos chamados IPOs, que diz que estão à espera aí dos 100 dias de governo Bolsonaro. De acordo com a reportagem do jornal, o otimismo dos investidores e também dos empresários com o governo de Jair Bolsonaro e o reaquecimento da economia devem se refletir nas atividades de mercado de capitais, especialmente a partir do mês de abril. E é claro que a gente segue acompanhando tudo isso e trazendo todas as novidades aqui para o programa Mais Pecuária. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Renata, é com você. Obrigada, Sara Kirchhoff, direto então de São Paulo, da Bolsa de Mercadorias, com o fechamento no mercado financeiro desta terça-feira. Agora, destaque para a previsão do tempo. O norte do Brasil segue com chuva bem espalhada em grande parte dos estados. As temperaturas estão elevadas e o tempo abafado persiste em toda a região. Vamos saber com Maria Clara quais os detalhes sobre a previsão do tempo, então, para a região norte do país. As imagens de satélite mostram que ainda temos muitas nuvens espalhadas aqui em grande parte da região norte do Brasil. A chuva tem ocorrido a qualquer hora do dia e, por isso, os acumulados têm sido bem distribuídos na maior parte da região. Os índices de água no solo estão favoráveis aqui em grande parte das áreas produtoras, com exceção de áreas aqui do Tocantins, onde a chuva tem sido mais irregular e com menores volumes acumulados. Estas áreas mais verdes do mapa representam maiores índices de água no solo. Para os próximos dias, expectativa de acumulados maiores do que 50 milímetros em grande parte destas áreas aqui do Pará, Amazonas, Acre e também em Rondônia. No Tocantins, a chuva segue bem irregular, com acumulados de até 15 milímetros em grande parte do estado, e também isso vale para o estado de Roraima. No segundo período, entre 21 e 25 do mês de janeiro, a chuva perde intensidade nestas áreas mais ao norte da região, até ganha força em áreas do Tocantins, mas com acumulados ainda baixos, cerca de 30 milímetros apenas em 5 dias, e nestas áreas mais ao sul aqui da região norte, a chuva continua de maneira bem distribuída. No terceiro período, de 26 a 30 de janeiro, a chuva segue mais intensa aqui no oeste da região, principalmente Rondônia e Acre, com acumulados de 50 a 70 milímetros em 5 dias, e no estado do Tocantins, inclusive áreas do Mato Piba, não devem receber uma chuva expressiva. Os acumulados ficam apenas em torno de 15 milímetros em 5 dias, e a chuva segue acompanhada, aliás, seguida de tempo mais firme e com temperaturas bem elevadas, o que acaba diminuindo ainda mais os índices de água no solo. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro
para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela casalha, né? No caso da extensiva, com o feeder você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Após 2018 de grandes desafios para a avicultura de corte, as perspectivas para este ano são positivas, segundo o CPEA. A expectativa é de recuperação do setor. Mas quem traz mais informações sobre o assunto, direto da redação do Canal do Boi, é José Cunha. Boa noite, Zé. Qual a expectativa, então, para o setor? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo. As perspectivas são muito boas para a avicultura em 2019. Pesquisadores do CPEA aguardam uma recuperação positiva do setor, fundamentados nas possíveis pressões menores vindas dos principais insumos da atividade, como o milho e o farelo de soja, e também da intensificação do escoamento da carne de frango aos mercados doméstico e externo. No caso dos insumos, a Conab estima alta de 12,8% na produção de milho da safra 2018-2019, frente à safra anterior, segundo o relatório divulgado em dezembro. Quanto ao farelo de soja, a expectativa é de que a produção avance 4% no mesmo comparativo. Além dos custos da produção sinalizarem essa melhora, o setor também aguarda um aquecimento da demanda. No Brasil, o consumo de proteínas, incluindo a de frango, deve ser incrementada pela conjuntura macroeconômica. Segundo a expectativa do Banco Central, o Produto Interno Bruto deve crescer 2,55% em 2019, o que tende a aumentar o poder aquisitivo dos brasileiros e quanto às vendas ao mercado internacional, as projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicam que o Brasil deve exportar 3.800.000 toneladas de carne de frango em 2019, uma alta de 2,4% frente ao volume de 2018. E assim como a avicultura, a ovinocultura também pode ser beneficiada pelo crescimento econômico esperado para o país, segundo indicam pesquisadores do CPEA. Mesmo que as principais carnes demandadas pelos brasileiros continuem sendo a bovina, a suína e a de frango, o crescimento da renda dos brasileiros possibilita aos consumidores o acesso a produtos de maior valor agregado, como é o caso da carne ovina. Segundo projeções da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em 2019, a produção da proteína no Brasil deve atingir 121.400 toneladas, um avanço de 0,76% em relação ao volume de 2018, estimado pela organização em 120.500 toneladas. Daqui a pouco eu volto com mais informações, Renata. Obrigada, José Cunha, direto da redação aqui do Canal do Boi, isso ao vivo aqui para o Mais Pecuária. E no próximo bloco, detalhes da nossa agenda de leilões, não saia daí. No último domingo, foi transmitido aqui pelo Canal do Boi o tradicional leilão de gado de corte da MB Leilões. E já neste próximo domingo tem mais oportunidade de negócios. Para saber o balanço do leilão anterior e um pouco do que será ofertado neste domingo, eu converso agora com Edilson Alvarenga, que está em Cuiabá, Mato Grosso, na sede da MB Leilões. Edilson, mais um domingo de grande sucesso, né? Boa noite para você. Muito boa noite, Renata. Boa noite aos amigos que acompanham o Mais Pecuária. Realmente, olha, nós entramos o ano de 2019, MB Leilões, né, com a realização desse leilão com o pé direito, né? Realmente um leilão maravilhoso, de muita liquidez. E para fazer um balanço mais detalhado para você, eu estou aqui com o Murilo Barros, que é o diretor proprietário da MB Leilões. Vai falar um pouco, Murilo. É um leilão de liquidez, uma oferta muito boa, muita qualidade no último domingo, né? Boa noite para você.
Boa noite, Renata. Boa noite, Edilson. Boa noite, amigo que está ligado conosco no SBA, no canal do Boi. Realmente um leilãozaço, né, Edilson? Leilão com a liquidez muito boa, um gado muito bom. Os criadores, parceiros nossos, realmente ofertaram para o mercado um gado diferenciado. E nós estamos aqui para agradecer aos que participaram conosco e para estar estendendo o convite para que venham participar conosco no próximo domingo, né? Domingo nós estaremos realizando mais um leilão nosso, já estamos aí com animais filmados, vamos ter vacas paridas, bois, garrotes, bezerros, então venha participar, venha estar conosco aqui, essa parceria do SBA, do Canal do Boi, juntamente com a MB Leilões, nos domingos de manhã, já virou tradição aqui, né? Então, amigo pecuarista aqui do Mato Grosso, amigo que tem as suas propriedades aqui do Mato Grosso, sabe que o domingo de manhã é o domingo de fazer bons negócios, é o domingo de estar fazendo a sua reposição, é o domingo de realmente estar em casa, mas ao mesmo tempo estar fazendo um bom negócio, Edilson. Com certeza, e o leilão virtual já é uma realidade, né? O nosso telefone é o 0 operadora 65 3056 9050. Murilo, Brasil batendo todos os recordes de exportação o ano de 2018. Isso cresce a nossa expectativa para o ano de 2019, né? Isso avaliza o nosso leilão, avaliza o ânimo da pecuária logo no início do ano, né? Com certeza, eu acho que é tão quanto importante as exportações, é o cenário que o Brasil vive, é o cenário que a economia brasileira vive, né? Eu acho que tão quanto importante as exportações também é o consumo interno, né? Tudo está sinalizando que o Brasil voltou a crescer, está sinalizando que o Brasil vai crescer um pouco mais do que a expectativa que tínhamos do ano passado para esse ano. Eu acho que vai crescer um pouco a mais do que todo mundo esperava. Então, com isso aí, o consumo de carne aumenta. O brasileiro é um povo que gosta de comer carne, que gosta de comer um churrasco. Então, exportação batendo recorde. A nossa carne, hoje, o mundo vindo buscar a carne brasileira, uma carne que é produzida com responsabilidade, é uma carne que é feita dentro das normas que o mundo quer e, logicamente, respeitando o meio ambiente, respeitando aí todo um critério a ser produzida. E também o cenário brasileiro, novo governo, novo rumo, um novo horizonte, um novo cenário, a economia aí sinalizando um crescimento. Então, com isso também, o consumo interno tende a melhorar, tende a ficar mais procurado. Então, nós estamos enxergando um 2019 mais animado, né, Edilson? Um 2019 mais procurado, né? Eu acho que esse ano vai ser um ano aí de retomada de valores, de retomada de preço no nosso mercado da pecuária, Edilson. Tá certo, então. Então, fazer o convite, então, tá certo. 65 3056 9050, esse é o telefone da MB Leilões. Agende a sua filmagem, entre no nosso site para conhecer um pouco mais da empresa, www.mbleilões.com.br. Todos os domingos, 9 horas Mato Grosso, 10 horas Brasília, nós temos o nosso grande leilão na parceria com o SBA através do Canal do Boi. Murilo, obrigado pela participação sua, viu? Obrigado a você, obrigado a Renata aí. Nós estamos aqui sempre prontos, nós temos uma equipe pronta para poder te atender. Você liga aqui, entre em contato conosco no 65 3056 9050, agende a sua filmagem. Essa ferramenta do leilão virtual é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta que facilita a vida do amigo vendedor. Ele vai estar encurtando o espaço, ele vai estar encurtando a distância entre quem quer vender e quem quer comprar. Essa modalidade é uma modalidade muito importante, fortaleceu muito a pecuária brasileira e mato-grossense. O Canal do Boi é pioneiro em leilão virtual, nas transmissões virtuais, então realmente venha participar. E nós estamos muito felizes em ser parceiro desse canal, que com certeza é a maior referência de leilões do Brasil, que é o Canal do Boi. Muito obrigado a vocês, conte conosco, nós temos uma equipe pronto para poder atender vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tá certo, Renata. Olha só, ninguém acredita mais no agronegócio do que o SBA e a MB Leilões. Parceria firme que eu tenho certeza que vai crescer e solidificar mais ainda no ano de 2019. Domingo, 9 horas, leilão da MB Leilões, Canal do Boi. Obrigado, Renata. Grande abraço a você. Boa noite. Boa noite, Edilson. Boa noite também ao Murilo. Bom trabalho, sucesso para vocês aí. Então, domingo, aqui pelo Canal do Boi, 10 horas, horário de Brasília, MB Leilões, gado de corte. Agora, destaque para eventos entre os dias 20 a 22 de fevereiro, será realizado na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Dinapec, Dinâmica Agropecuária 2019. Uma oportunidade para que você, produtor, conheça as mais novas tecnologias do campo. No quadro Tecnologia e Produção de hoje, saiba as novidades e a programação desse evento.
Soluções para o agro sustentável é o tema da Dinâmica Agropecuária 2019, conhecida como Dinapec. Além da programação tradicional, que conta com roteiros tecnológicos, haverá uma mesa redonda discutindo sustentabilidade na pecuária de corte. Inclusive, o canal do Boi vai estar com a gente aí nessa discussão. Depois a gente vai ter o painel das mulheres, vai ter também o painel dos jovens do agro e também a gente vai ter alguns lançamentos, né? Então nós teremos Cultivar, lançamento do Estilosantes Bela, nós teremos o lançamento de aplicativo, teremos livros também, então já tem bastante novidade aí para essa edição de 2019. A Dinapec acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro na Embrapa Gado de Corte. Além dos lançamentos, haverá espaço para expositores na feira. Empresas de nutrição animal, empresas de forragem, enfim, todas as empresas ligadas ao setor para estar aqui conosco. Qual que é o nosso objetivo? É que essas empresas elas tragam os clientes delas. Então a gente quer aumentar o nosso público, né? E uma forma de aumentar é ter essas empresas conosco que vão trazer esses clientes para conhecer um pouco mais das nossas tecnologias. A presença das crianças na feira está confirmada. A ação visa aproximar e ampliar o interesse pela ciência e tecnologia. Vamos ter uma participação de umas 400 crianças do ensino municipal, que terão uma programação especial para eles, com monitores voluntários aqui da Embrapa Gado de Corte, que vão fazer um roteiro para mostrar um pouco do que é o agro, né, para essas crianças, que elas já vão se familiarizando com isso e despertando interesse para a ciência, para a tecnologia. Kylie Rodrigues para o SBA. E atenção, produtores da região nordeste do país, segue agora a previsão do tempo aí para a sua região. Maria Clara tem os detalhes. No nordeste do Brasil, ainda temos um buraco de tempo bem aberto aqui no interior da Bahia. Pouca instabilidade nesta região, apenas algumas nuvenzinhas mais pontuais e os índices de água no solo cada vez menores. O mapa mostra pouca instabilidade, poucos índices de água no solo na maior parte do nordeste do Brasil. Isso porque a chuva tem sido bem irregular na região e para os próximos dias a expectativa ainda é de pouca chuva na maior parte do nordeste. A Bahia não recebe chuva nestes próximos 5 dias e estas áreas mais ao norte é que tem influência da zona de convergência intertropical e por isso a chuva deve ser um pouco mais significativa, com acumulados de 50 a 70 milímetros do Acre até o norte do Maranhão. Também deve chover de forma fraca nas áreas litorâneas da faixa leste do Nordeste. No segundo período, de 21 a 25 do mês de janeiro, volta a chover no interior da Bahia, mas os acumulados ainda são muito baixos, de 5 a 15 milímetros de maneira bastante pontual e não reverte a situação de déficit hídrico no interior do estado. Estas áreas mais ao norte da região também recebem pouca chuva neste período, apenas o interior do Piauí é que tem um pouco mais de instabilidade e a chuva deve ser mais significativa, com acumulados de até 30 milímetros. E aí, no terceiro período, de 26 a 30 do mês de janeiro, a chuva diminui bastante em áreas até mesmo da região norte do nordeste do Brasil e o interior da Bahia ainda segue com acumulados de 5 milímetros, ou seja, a região do Mato Piba ainda bastante seca e não há expectativa de mudança até o final do mês de janeiro. Olá, eu sou Paulo César, gerente da Agriquez aqui de Maracaju. Nós vamos estar presentes lá no Showtech 2019 e estaremos trazendo algumas novidades para o nosso amigo produtor. Estaremos com um stand preparado para todo o produtor da região, não somente de Maracaju, mas também de todo o estado e fora do estado, para estar presente, participando e tirando todas as suas dúvidas. Nós vamos estar com a equipe preparada lá para poder atender o pessoal e servir da melhor maneira possível. Vem para o Showtech, pessoal! Lembrando que o Showtech 2019 começa amanhã em Maracaju, aqui em Mato Grosso do Sul, e que o canal do Boi é emissora oficial do evento. E nesta segunda-feira foi homologado o protocolo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil para a certificação de bovinos e bubalinos que ficam fora da chamada cota Hilton de animais a serem exportados
à União Europeia. A homologação foi assinada pelo secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Jorge Caetano Júnior. A decisão desobriga o pecuarista que não quiser exportar à Europa a seguirem uma série de normas rígidas e deve reduzir em 3 vezes o custo de certificação. De acordo com André Sanches, que é secretário executivo do Instituto CNA, o protocolo da entidade foi feito após a publicação da Instrução Normativa número 53 de outubro de 2018, que estabelecia que todos os animais de estabelecimento rural aprovado no Sisbov tinham de ser 100% certificados por exigência da União. E no próximo bloco vamos conferir o processo de recria na criação de gado de corte. Voltamos já. A recria é uma fase mais extensa da criação do gado de corte. Com duração de 12 meses, tem início no desmame, vai até quase a fase de acabamento e terminação. E alguns cuidados são indispensáveis nessa fase. O repórter Vinícius Souza foi até a Fazenda Pecuária BR, em Terenos, Mato Grosso do Sul, e acompanhou de perto o manejo e a alimentação dos animais. Confira. O período de recria vai da desmama até o início da engorda do animal, que deixa esse período normalmente com 10 a 12 arrobas. O correto seria que os animais saíssem prontos para a engorda, mas na maioria das vezes a genética e o ambiente não são propícios para que isso ocorra. Por isso é importante estar atento a essas condições. O ambiente que o animal se sinta confortável para poder ter uma boa nutrição, né, uma boa ambiência onde ele possa realmente mostrar a sua capacidade produtiva. Aí, se for em regime de pastagem, um pasto bem manejado, que ofereça uma ponta de capim com melhor valor nutritivo, um suplemento disponível o dia todo no coxo e água limpa. É isso que o animal precisa. Os bovinos utilizam de 75% a 90% da alimentação ingerida para sua manutenção. O médico veterinário explica como deve ser a suplementação do animal na fase de recria e o que dar ao gado no período de seca. É preciso ajustar a dieta desse animal em função da perda de nutrientes, né, que a pastagem tem nesse período de estiagem. Então é uma questão de avaliar tecnicamente, aí é sempre recomendável uma orientação técnica para que possa ajustar no suplemento, né, o que o pasto não está oferecendo. Na prática, os bovinos jovens apresentam melhor conversão alimentar. Por isso é importante explorar a eficiência biológica dos animais nesse período. Suplementações devidamente orientadas por um profissional podem fortalecer esse potencial de ganho de peso e conversão alimentar nesta fase. Se ancorando no tripé, nutrição, sanidade e genética. Tá? O incremento genético ajuda muito o animal a ter uma melhor conversão alimentar. E a sanidade, nós precisamos eliminar os sócios indesejáveis, tirando os parasitas internos e externos. Tá? Isso aí é um vermífugo, é um mosquicida, um carrapaticida, nós conseguimos deixar o animal com mais condição produtiva. Gustavo Guimarães, que também é médico veterinário, aponta que o período maternal é importante para uma melhor eficiência produtiva na recria do animal. Esse período é um dos mais importantes na recria, pois é a fase onde o animal vai conseguir melhor imunidade, melhor acabamento do seu tecido muscular, ósseo, adiposo, uma fase onde a mãe vai passar tudo que necessita de nutrientes para o seu filho, né? O veterinário também aponta as principais dificuldades na recria. É o manejo, a seleção de lotes, se são lotes homogêneos ou não, qual é o peso que você quer tirar esse animal da recria. E o manejo sanitário também é uma dificuldade, bastante verminose, vacinas que tem que ser feitas, muito manejo. Vinícius Souza para o SBA. Agora, se você quer melhorar os resultados da inseminação artificial em tempo fixo aí na sua propriedade, então fique atento às dicas que você vai acompanhar agora na entrevista que o repórter Gustavo D'Angelo fez com um especialista no assunto. Acompanhe. No auge da estação de monta nas principais regiões produtoras de gado do país, a IATF tem grande eficiência no campo, mas requer cuidados. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o médico veterinário Emerson Redel. Emerson, qual que é o primeiro passo do processo? O primeiro passo para a gente fazer a implantação de um programa de IATF é planejamento, né? A gente tem que avaliar regiões, né? A gente tem que avaliar estações do ano, né? Períodos de chuva. Então é um planejamento completo, não é simplesmente chegar lá e vou implantar o programa de IATF.
né? Porque a gente depende muito do fornecimento de forragem e a gente sabe que as forragens só vêm quando começa as épocas de chuva. O manejo também é um ponto importante, né? O manejo é um ponto importante, o manejo nutricional, o manejo sanitário, né? A parte genética é importante. Então, são todos os fatores que são avaliados para fazer um implemento de um programa de ATF. Quais são as outras orientações para garantir melhores resultados com a técnica? São basicamente 3 pilares: nutrição, genética e sanidade. Se a gente trabalhar e tiver um resultado eficiente nessas 3 áreas, geralmente se tem uns bons resultados nos programas de ATF. Tá certo, Emerson, obrigado pelas informações. Gustavo D'Angelo para o SBA. A chuva frequente na região sul favoreceu o aumento do nível da água no solo no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. No entanto, o excesso de umidade ainda prejudica algumas áreas produtoras. Vamos saber mais detalhes para a região sul? Maria Clara. Bem diferente do Nordeste do Brasil, a região sul está recebendo muita chuva e áreas do estado gaúcho estão com o solo encharcado, inclusive prejudicando áreas produtoras de soja e até algumas áreas de pastagens no interior do estado. Os volumes já passam a média climatológica esperada para o mês de janeiro e ainda deve chover ao longo dos próximos dias. Os índices de água no solo estão bem elevados aqui no estado gaúcho, Santa Catarina e na divisa entre o estado catarinense e o estado do Paraná. E para os próximos dias, como eu falei, ainda tem previsão de chuva em toda a região sul do país. Os acumulados no Rio Grande do Sul passam de 70 milímetros, isto porque devemos ter outra frente fria se formando a partir de amanhã. Mais uma vez com risco para temporais e com elevados volumes acumulados em áreas onde o solo já está encharcado, ou seja, região da fronteira oeste, região da Campanha Gaúcha e toda a fronteira com o Uruguai. Acumulados podendo passar de 70 milímetros em 5 dias. Nestas áreas da faixa leste de Santa Catarina e também no leste do estado do Paraná, a chuva pode ser significativa, porque a frente fria até consegue avançar ao longo dos próximos dias, trazendo aumento das instabilidades para a faixa litorânea dos estados. Já no segundo período, de 21 a 25 do mês de janeiro, a chuva fica mais concentrada no estado do Paraná. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a chuva perde intensidade, dá uma trégua e a expectativa é para temperaturas um pouquinho mais elevadas, o que acaba favorecendo um pouco a evaporação da água no solo, principalmente em áreas de risco. Agora, no período de 26 a 30 de janeiro, a chuva continua entre a faixa leste de Santa Catarina e do Paraná, tempo mais firme em grande parte do Rio Grande do Sul, mas nas áreas de fronteira com o Uruguai, volta a chover de moderada a forte intensidade. Durante o Showtech 2019, o Banco do Brasil também estará presente. E eu estou aqui com o gerente Paulo Sérgio Belmonte, que vai falar quais são as condições que o banco vai estar ofertando durante o evento. Pois é, José, nós estaremos presentes na Showtech, uma parceria com a Fundação MS, e vamos realizar esse evento com a tenda do banco disponível lá, com todas as linhas operacionais que o banco tem disponível. Em janeiro, estaremos operando com a linha do FCO, com a linha do Fiename, com o Investeagro e o Modern Frota, né? Então, uma parceria que iniciamos no final de setembro para outubro, né? E vamos realizar com a parceria com todas as revendas também no Showtech. E tem alguma novidade que o banco vai estar oferecendo aos produtores? Sim, nós estaremos com todo o nosso aporte operacional online lá, ou seja, todo produtor que comparecer ao Showtech, tanto na tenda, no estande do Banco do Brasil como dos parceiros, eles vão ter a opção de saber qual o seu limite disponível para investimento, né? E o fluxo operacional já vai iniciar ali na Showtech. Nós estamos acolhendo a proposta online e terá uma demanda específica dentro da área operacional do banco com um fluxo diferenciado para agilizar a contratação da proposta. Obrigado, Paulo Sérgio, pelas suas informações. Então é isso, o Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro em Maracaju. José Cunha para o SBA. Lembrando, então, que o Showtech 2019 começa amanhã em Maracaju, aqui em Mato Grosso do Sul, e o canal do Boi é a emissora oficial do evento.
Bom, mudando um pouco de assunto, segundo o relatório do IMEA, as exportações mato-grossenses de carne bovina in natura encerraram o ano de 2018 com uma receita de 1 bilhão e 12 milhões de dólares, o terceiro melhor resultado da história, ficando atrás apenas de 2014 e 2017. Tal resultado foi alcançado apesar de o estado ter perdido aí 2 dos seus maiores importadores de proteína bovina, a Rússia e a Venezuela. No ano de 2014, esses 2 países eram responsáveis por 45% das compras de carne bovina do Mato Grosso. No entanto, sofrendo com crises internas, reduziram suas compras em mais de 99% até 2018. Diante deste cenário, os asiáticos assumiram o protagonismo aí nas vendas do estado e está ocupando este vazio deixado pelos venezuelanos e russos. Em 2018, a Ásia foi destino de 59% da carne bovina in natura exportada aí pelo estado de Mato Grosso. E a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta tem mais pecuária para você, não saia daí. Há 8 anos, a Daunin Brasil oferece insumos que aumentam a produtividade e diminuem os impactos ambientais. São produtos à base de NIM indiano, ecologicamente corretos e eficazes em todos os tipos de lavouras, tanto orgânicas quanto convencionais. E o resultado vai para a mesa do consumidor. Alimentos mais saudáveis, ricos em nutrientes, saborosos e sustentáveis. Daunin Brasil. Da lavoura à pecuária, sua solução para crescer. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo, das 10 às 14 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. Todo domingo, das 10 às 14 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Estamos de volta em uma propriedade na cidade de 15 de novembro, no noroeste do Rio Grande do Sul, é modelo de sucessão familiar. Toda a organização é passada há 55 anos de pai para filho. Veja os destaques na reportagem de Annelise Nicolotti. Dizem que quem vive de passado é museu. Mas uma coisa é certa, estamos totalmente ligados à história dos nossos antepassados. Seu Egon Schaefer, 76 anos, que diga. Meus avós, todos que vieram da Europa, eles sempre eram agricultores, né? Nunca alguém tinha outra profissão. E assim se seguiu até hoje. Meus filhos, até os netos já estão dentro dessa agricultura, né? A propriedade em 15 de novembro, no noroeste do Rio Grande do Sul, é um modelo de organização. E é só cruzar pela entrada para perceber o capricho desses descendentes de alemães. Seu Egon e Dona Lúcia aprenderam com os pais, ensinaram os filhos e noras e agora podem curtir mais descansados a aposentadoria no campo. Tão fácil não era, depois nós casamos e depois vieram os filhos. E sabe como tem 2, 3 filhos e depois tinha de fazer o serviço, tirava leite ainda, mas tem umas vacas primeiro para o gasto, assim. Depois foi quando os rapazes mais velhos casaram, daí a gente aumentou as vacas também e deu mais serviço. Então tem as noras, depois vieram para ajudar e tirar leite.
senhora tem orgulho de ter ensinado isso para os seus filhos e ver esse resultado hoje nessa propriedade que a gente pode dizer que é um modelo de propriedade? Ah, claro que a gente se sente satisfeita com isso. Há 55 anos, a família Schaeffler iniciava sua jornada na agricultura. No início, com a produção de grãos e leite, mas apenas para a subsistência. Com a chegada dos 3 filhos, a propriedade cresceu e hoje é referência na produção leiteira. Alberto, Anderson e Ingo tocam o negócio com o apoio das esposas e 2 funcionários. Tudo começou bem pequenininho. Eram só 17 litros de leite por dia. Gado assim de leite já sempre tinha, né? Todas as famílias no interior tinham 2, 3 vacas, alguns faziam queijo, outros só leite só para subsistência, né? Então já sempre tinha. Só que daí aquela vez foi um trabalho daqui, foi das cooperativas que iniciaram um trabalho para produzir leite para vender, né? Então ali que começou em 79. Daí importaram algumas novilhas do Uruguai e daí começou ali. Só que no início foi mais difícil, aquelas novilhas tinham uma boa genética e a gente não tinha conhecimento, então se sofreu muito, deu muito problema, de vaca daí você partiu para outras raças de novo, você voltou para o holandês de novo e no fim você viu que o holandês era a melhor raça para produzir leite. Só que tinha que alimentar melhor, né? Tinha que ter uns cuidados melhor do que o gado rústico que se tinha, né? Com o passar dos anos, foram fazendo investimentos, adquirindo mais terras. E hoje, as 117 vacas em lactação produzem 3.800 litros de leite por dia. É o que eu sei fazer, né? Eu gosto disso, né? É todo dia, mas é um serviço que eu gosto, né? Mas não é só do leite que vem o sustento. Em 230 hectares, se produz um pouco de tudo. Silagem com as vacas, tudo é tudo um incremento, se diz, né? Então tudo trabalha junto, tu tem que produzir o grão, a silagem, né, para poder tratar a vaca, né? Então tudo isso é junto, né? Tudo é um acabamento, como se diz, né? Isso acaba representando um ganho também na produção. Vocês enxergam isso, a qualidade do produto, do leite que é entregue para a indústria? Sim, realmente com a silagem, tu pode tratar mais silagem, pode baratear mais com outra parte, ração, né? Essas partes, né? Então tudo dá mais ganho, né? O trabalho de sucessão foi bem natural, tanto que hoje seu Egon e Dona Lúcia podem curtir a aposentadoria com mais tranquilidade. Mas eles estão sempre por aqui, dando apoio e incentivo aos filhos. Tecnologia que hoje facilita muito tudo assim no trabalho e tudo. Quando nós começamos lá com 1, 2 vacas tirando leite, né, solto, sem muita tecnologia, né? E se tirava o leite com a mão, né? Não tinha nada de máquina, ordenha, nada, né? E hoje está tudo já informatizado mais, né? Então ficou muito mais fácil tudo, né? Todo o leite produzido é entregue para a cooperativa da CCGL. O controle é tão rigoroso que no dia em que fizemos a reportagem, a família recebeu um certificado de propriedade livre de brucelose e tuberculose. A família Schaeffler conseguiu, através de um programa que a CCGL criou, que foi o programa de brucelose e tuberculose. É uma certificação que a CCGL fez, encabeçou junto com o Ministério da Agricultura para certificar as propriedades que entregam leite para nós hoje. A família Schaeffler foi uma das famílias que começou no projeto, né? Hoje o projeto já está no seu segundo módulo. O primeiro foi um módulo que englobou 30 mil animais, agora o segundo está para mais 30 mil animais. Então a família Schaeffler hoje está adquirindo ou recebendo o seu certificado por eles terem passado por todo o processo de teste em todos os animais, certificando a propriedade que eles estão livres de brucelose e tuberculose. Resultado de muito trabalho, dedicação, amor pela terra e pelo que ela é capaz de produzir através das mãos dos homens. Depois de fechar 2018 registrando recorde nas exportações de carne bovina in natura, o setor pecuário agora aposta em incremento nas vendas domésticas
da proteína em 2019. Voltamos então ao vivo à redação com José Cunha, que tem mais detalhes. Renata, o fundamento para esse incremento que você disse vem das perspectivas de retomada da economia nacional, que, como dissemos agora há pouco, tendem a elevar o poder de compra dos brasileiros. O que se espera é que, com o controle da inflação e uma taxa de juros em baixa, favoreça os investimentos. O setor também está de olho na mudança de governo, que gera perspectivas de melhora nos indicadores econômicos, assim como também na maior safra nacional de grãos, que tende a reduzir os custos com a ração, e na possível diminuição da oferta de animais, em decorrência do maior abate de fêmeas. O setor espera ainda um incremento também na demanda por carne premium. Isso devido à mudança de padrão do consumidor brasileiro, que nos últimos anos busca cada vez mais padronização, maciez e precocidade da carne, o que exigiu uma modificação também no padrão de produção. No entanto, o mercado internacional ainda é o principal foco do setor. Em 2018, o país embarcou o recorde de 1.353.000 toneladas de carne in natura, registrando o faturamento de 5 bilhões e 600 mil dólares. Para a produção em confinamento, o pecuarista deve ficar atento principalmente ao segundo semestre. Isso porque a expectativa de uma safra maior de grãos e a sinalização do mercado futuro de preços firmes para setembro e outubro de 2019 tendem a elevar o volume de animais a serem confinados, o que poderia pressionar os valores da arroba. Falando agora sobre a produção de carne suína, depois de atravessar um 2018 desafiador, o setor está mais otimista, à espera de uma recuperação em 2019. A perspectiva positiva está pautada, segundo pesquisadores do CPEA, nos possíveis incrementos das exportações da carne suína, principalmente a países asiáticos, e na redução dos custos de produção. No caso das exportações nacionais, dados indicam que pode haver um crescimento de cerca de 7% em 2019. A China foi o principal destino de 25% da carne suína brasileira exportada em 2018, com um volume total superando em quase 3 vezes a do ano anterior. Quanto aos custos da produção, a oferta de milho e de farelo de soja, principais componentes da ração animal, devem ser mais elevadas neste ano, o que pode impedir ou ao menos limitar fortes altas nos preços desses insumos, favorecendo ainda mais a produção. Voltamos ao estúdio com você, Renata. Obrigada, Zé. Intervalo comercial e já voltamos. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifos Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. Expandimos! Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. No sudeste do país, a chuva irregular continua. As pancadas têm sido bem pontuais e com baixos volumes. Vamos saber como fica a previsão do tempo com Maria Clara.
No sudeste do Brasil, a chuva tem sido bem irregular, com expectativa aí de acumulados bastante baixos, e isso não deve mudar ao longo dos próximos dias. A outra frente fria, que pode trazer uma chuva mais significativa para São Paulo, deve chegar apenas na próxima semana. E ainda assim, não há condições para o volume tão expressivo na maior parte do estado. Os índices de água no solo estão elevados em áreas aqui do Rio de Janeiro, sul de Minas e alguma parte aqui do Triângulo Mineiro por causa da chuva que tem ocorrido nos últimos dias. Mas grande parte do estado de São Paulo e também no norte de Minas Gerais, o solo está mais seco. Para os próximos dias, a chuva que ocorrer fica mais concentrada aqui em áreas da faixa leste de São Paulo e sul de Minas Gerais, por causa da passagem da frente fria que deve acontecer no fim de semana. Agora, no interior paulista, grande parte aqui do norte mineiro, Espírito Santo e Rio de Janeiro, a chuva ocorre com baixos volumes acumulados, ainda de maneira bastante pontual, e não reverte a situação de déficit hídrico, especialmente no norte mineiro. No período de 21 a 25 de janeiro, estas áreas mais escuras do mapa é que devem receber a chuva mais significativa, com acumulados de até 50 milímetros. Mas no interior paulista, os acumulados são de 30 milímetros e nestas áreas do norte, pouca chuva no segundo período. Já no período que vai de 26 a 30 do mês de janeiro, todo o estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro recebem cerca de 30 milímetros acumulados. Agora, estas áreas aqui, as demais áreas do Sudeste, na verdade, grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e o Espírito Santo não recebem uma chuva expressiva e os índices de água no solo devem diminuir até o final do mês de janeiro. Obrigada, Maria Clara. E prestes a iniciar a colheita de mais uma safra de milho, os produtores gaúchos estão de olho no mercado. A expectativa é que a tendência de recuperação do setor de proteína animal nesse ano dê suporte aí para os preços do milho. Annelise Nicolodi tem os detalhes. A colheita do milho deve iniciar em clima de otimismo, embalado por bons resultados dos últimos anos, tanto em produção quanto em rentabilidade. Aqui no Rio Grande do Sul, onde foram semeados 738 mil hectares de milho, os produtores devem fazer uma segunda safra, ou de milho ou de soja. Em todo o Brasil, foram 5 milhões e 500 mil hectares cultivados com milho da primeira safra e outros 12 milhões de hectares devem cobrir as lavouras na segunda safra, cerca de 14% a mais que no ano anterior. Os analistas também acreditam em uma alta nos preços por conta da demanda por ração, principalmente para alimentar aves e suínos. Hoje, a saca de 60 quilos de milho aqui no estado gaúcho gira em torno de R$ 34. Annelise Nicolodi para o SBA. Agora você acompanha o fechamento, então, do mercado de insumos na análise da Scott Consultoria com Felipe Reis. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou no dia 10 de janeiro o quarto levantamento da safra brasileira de grãos 2018-2019. Com a falta de chuvas em importantes regiões, o destaque foi principalmente para revisões para baixo na produção de soja. No caso do milho de primeira safra, a produção foi estimada em 27,45 milhões de toneladas, o que representa ligeira alta de 0,3% frente ao relatório anterior de dezembro. O volume também é maior que as 26,81 milhões de toneladas colhidas na safra passada. Com relação à segunda safra, que representa em torno de 70% da produção nacional, a expectativa é de que sejam colhidas 63,73 milhões de toneladas do cereal, volume 18,1% maior que as 53,97 milhões de toneladas produzidas no ciclo passado. Para a soja, a produção foi revisada em 1,1% menor em relação ao relatório de dezembro. O país deverá colher 118,80 milhões de toneladas em 2018-2019, frente a 119,28 milhões de toneladas na safra passada, recorde até então. Para a soja, as recentes quedas no dólar em relação ao real, as incertezas com relação à demanda, com a China podendo retomar as negociações e o início da colheita no país contrapõem a expectativa de redução da produção, fato que mantém o mercado interno com os preços um pouco mais frouxos. Hora de voltar para a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo para saber com a Sara o fechamento do mercado de insumos. Sara, ontem você mostrou uma queda na cotação do milho em Campinas, uma forte alta na Bahia. Como é que ficou o mercado do cereal hoje?
Pois é, Renata, de acordo com o indicador CPEA, lá em Campinas hoje há mais uma queda. A desvalorização do cereal nesta terça-feira, conforme o indicador, é de 1,14%, o que faz com que o preço da saca por lá recue para o patamar dos R$ 38,26 e acumule uma queda de 1,72% no mês de janeiro. Só que o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias, aqui onde nós estamos, aponta para uma alta hoje para o preço do milho lá em Campinas. De acordo com o indicador BBM, há uma valorização no cereal, o que puxa o preço da saca para cima, por lá, para os R$ 41,00. Isso de acordo com o indicador aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Você falou também da Bahia, né? Ontem a gente mostrou uma alta significativa lá em Luiz Eduardo Magalhães, também conforme o indicador aqui da Bolsa, e hoje há uma queda devolvendo uma parte desses ganhos. A queda nesta terça-feira, conforme o indicador, é de 1,5%, que faz com que o preço da saca por lá caia para o patamar dos R$ 33,00. Já em Goiás, todas as principais praças pesquisadas mostram estabilidade nesta terça-feira. Mato Grosso também, preços estáveis no dia de hoje. O mesmo acontece em Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Há uma disparidade, há queda e também há valorizações e também estabilidade, conforme o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que pesquisa aí em diferentes praças aqui no Brasil. São várias cidades aí de cada estado pesquisadas pelo indicador da Bolsa. Do preço do milho passamos para a cotação do suíno nesta terça-feira, conforme novamente agora o indicador CPEA. Hoje o indicador aponta para uma desvalorização acima de 0,5% no preço do suíno vivo no estado de Santa Catarina. Com essa queda, o preço do quilo recua para os R$ 3,28. Mas no acumulado do mês segue em alta de 0,31%. Queda também para o preço do frango aqui no estado de São Paulo, um recuo de 0,22%, puxa o preço do quilo do frango congelado por aqui para os R$ 4,49. E com esta queda de hoje, no acumulado do mês, também há uma queda de 0,22%, conforme o indicador CPEA. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Renata, é com você. Tá certo, Sara, obrigada pelas informações. Daqui a pouco ela volta, direto então de São Paulo, com o mercado do boi e também do bezerro nesta terça-feira. O ano passado foi excelente para a exportação de carne bovina, com um crescimento de 11% em relação a 2017, como já vimos aqui no Mais Pecuária. E como vimos também neste ano, o Rabobank acredita em uma melhora no cenário de consumo interno da carne bovina. Adolfo Fontes, analista sênior do Rabobank, conversou com Walter Puga e explica melhor. Veja. Adolfo, mais uma vez obrigado por ter vindo participar da programação do Canal do Boi. Vamos começar esta nossa entrevista falando um pouco de 2018. 2018 foi um ano bom para o mercado de carne bovina, para o pecuarista e para quem trabalha com exportação? O destaque do ano de 2018, sem dúvida, foram as exportações, né? Um crescimento de 11% em relação a 2017, um excelente ano das exportações para a China, para o Chile, para o Egito. Então a gente teve aí como ponto positivo as exportações. Por contrapartida, a gente teve um aumento de oferta bastante evidente no ano de 2018, pelo aumento do abate de fêmeas, principalmente. Então você teve um aumento de oferta de 4%. Isso trouxe um pouquinho de oferta aí para o mercado, então, dificultando um pouquinho que os preços se firmassem, porque por mais que a demanda externa estivesse forte, a oferta estava crescendo também de uma maneira acelerada. E o mercado interno, como a gente sabe, ainda numa lenta recuperação desde o período aí pré-crise. Então, a gente patinou um pouquinho nesse sentido dos preços, mas quando a gente olha para o ano de 2019, a situação já é um pouco diferente. Qual é a perspectiva, então, para 2019? Nós teremos ganho de preço porque o consumo vai aumentar, a exportação será melhor. O que você destaca como boa notícia no seu relatório do Rabobank para quem trabalha com carne bovina? O primeiro ponto é que a gente está observando já uma desaceleração da oferta para o ano de 2019, né? Essa é a nossa premissa, dado que em 2018 a gente teve um alto número de abate de fêmeas, então isso tende a tirar um pouquinho da dinâmica da oferta no ano de 2019. Por contrapartida, o mercado interno passa a acelerar um pouquinho mais rápido. É claro que tem aí algumas ainda incertezas em relação à parte política e econômica, mas o nosso cenário base é sim que a nossa economia vai acelerar de uma maneira mais robusta do que aquilo visto no ano de 2018 e 2017. Isso traz aí 80% do nosso mercado é o mercado interno, então já traz aí um otimismo em relação a preços, né?
Então a oferta acelerando um pouquinho mais devagar, a demanda interna acelerando um pouco mais rápido e o mercado externo continuando aí o seu caminho de crescimento, né? A sua trilha de crescimento. Então traz aí um ponto bastante interessante para a pecuária de corte no ano de 2019. Agora, falando de aumento de preço, aí subir também o custo do insumo. A perspectiva é de alta nos custos do insumo agora em 2019? Olha, se a gente olhar primeiro, né, os animais jovens, né, sendo aí um importante componente daquele pecuarista que vai fazer a engorda e a recria e a engorda, a gente já enxerga aí uma possibilidade de valorização dos preços do bezerro e do boi magro esse ano. Isso porque, como eu disse, né, um número menor de ventres disponíveis, né, um abate de fêmeas já iniciado no ano passado, né, o descarte, já se arrasta aí há algum tempo. Então a gente tende a 2019 começar a ver uma valorização dessa parte importante da cadeia, que são os bezerros e o boi magro, se acentuando mais em 2020. Agora, quando a gente fala dos grãos, aí a gente tem uma equipe de grãos no Rabobank, né, que analisa que a gente deve ter uma disponibilidade maior esse ano do que teve o ano passado. Então, se por um lado você tem um aumento dos custos com os animais jovens, você tende a ter uma redução pela maior disponibilidade de grãos em 2019. Então, os insumos, vamos dizer, básicos para a produção pecuária não assustam ou não preocupam, pelo menos nesse período agora? Nesse período agora, a tendência é que a gente tenha um milho provavelmente um pouco mais barato do que teve no ano de 2018. É claro que ainda o tempo, né, a questão das secas ainda que estão regionalmente já apontando alguma questão, a gente ainda vai acompanhar nesse mês de janeiro para ter uma figura um pouco mais ampla dessa situação, mas a princípio a gente espera que os preços, pela disponibilidade do milho e da soja esse ano, seja um pouco mais tranquila do ponto de vista de gestão de riscos para o pecuarista, né? Bom, consumo de carne bovina depende e muito do poder aquisitivo do consumidor. Perfeito. E esse poder tende a crescer este ano, é a expectativa do mercado. Agora eu pergunto, se nós não tivermos um crescimento esperado do consumo interno, existe hoje demanda no exterior pela carne bovina brasileira? Olha, a gente tem algumas questões no mercado internacional que nos deixam otimistas do ponto de vista de volume de exportação, né? Primeiro, a Rússia reabriu. É claro que um número reduzido de plantas, mas é um destino importante para o Brasil e deve trazer alguma exportação interessante. A gente tem a questão da peste suína africana na China, que, é claro, a princípio traria um impacto direto na carne suína, mas indiretamente para a carne bovina, dada a dimensão do problema lá na China. Então, é claro que a gente tem aí algumas válvulas para escoar essa produção adicional, caso o consumo interno não seja tão interessante. Mas a gente tem que lembrar, 80% do nosso mercado está aqui no mercado interno. Então, é muito importante, sim, que a gente tenha essa recuperação para que os preços realmente se firmem, não só para a arroba do boi, mas também para a carne no atacado, para beneficiar não só aqueles frigoríficos que têm acesso ao mercado externo, mas também aqueles que são médios e têm mais dificuldade de acessar as oportunidades do mercado externo. Você vê possibilidade para os frigoríficos de porte médio terem agora as portas abertas lá no exterior? Olha, é uma questão de certificação. É claro que a gente tem, por exemplo, nessa reabertura do mercado russo, por exemplo, tanto para carne suína quanto para carne bovina, a gente vê que eles até miraram mais o médio e o regional do que os grandes. É claro que tem oportunidades, né? É claro que tem que a questão da certificação é muito importante, né? Não só para o mercado russo ou mercado chinês, mas também tem a questão dos abates religiosos, que também trazem oportunidades. Então, eu acho que, a princípio, é mais o benefício para o mercado interno, mas é claro que tem que mirar certificações para o mercado externo, que vai ter, sim, oportunidades para os médios também. Bom, você acaba de ouvir Adolfo Fontes, é analista do Rabobank, especialista em proteína animal. Durante a nossa programação nos próximos dias, ele falará também sobre o mercado de suínos e de frango. Por enquanto, eu agradeço a presença do Adolfo aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço. Voltamos ao programa. Então, lembrando, amanhã você vai conferir aqui no Mais Pecuária a retrospectiva do Adolfo Fontes sobre a carne suína e também a carne de frango. No próximo bloco, você acompanha o fechamento do mercado boi gordo desta terça-feira.
Está pensando em fazer o teste genômico do seu rebanho, mas não sabe como começar? A CEMEX tem a solução. O programa Elevate elimina suposições e diz exatamente o que fazer com os resultados. Tudo isso com o uso de um simples aplicativo de celular. E o melhor de tudo, o Elevate ainda fornece informações exclusivas de fêmeas Immunity Plus. Entre já em contato com a equipe CEMEX e adquira mais essa inovação para o seu negócio. A nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e produtores. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal, contribuindo para uma produção de qualidade com segurança. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dohme. Buscamos inovação todos os dias para entregarmos excelência, com qualidade e produtividade garantidas. E é por gerar grandes resultados que somos o Grupo Facholi, um grupo que inspira confiança. Meu hábito diário é ter meu gado sempre à vista. Você vê todas as suas aplicações que você fez, com investimento de sal, de herbívoro, de cubo forte, de tudo que seja. O olho da gente se enche d'água. Você vê que o seu animal está respondendo e está ficando bonito. Não tem como largar mais. Como se diz, é o olho do dono que engorda o gado, né? Fonte de cálcio e fósforo orgânicos, vitamina B12 e colina, 18 aminoácidos. RoboForte, o olho do dono. De acordo com a Agrifato Consultoria, o consumo interno de carne deve seguir lento até o final deste mês. Vamos saber com a Sara o impacto disso na cotação da arroba do boi gordo. Sara, a arroba parece pressionada hoje? Não, Renata, a arroba ela segue valorizada, isso porque, né, a Agrifato Consultoria ela fala sobre essa diminuição no consumo interno, que é até natural para essa época do ano, mês de janeiro. Isso também acaba dificultando o escoamento das carcaças por parte das indústrias e diminui a necessidade de originação da matéria-prima. Só que, em contrapartida, mais uma vez, a gente fala das exportações que seguem bem aquecidas e isso vem mantendo também os preços mais altos. Hoje o indicador CPE aponta para mais uma valorização no preço da arroba. Ontem a gente mostrou para uma alta de 0,5%, hoje a alta é muito parecida e com isso a arroba aqui em São Paulo avança para os R$ 152,45 com essa nova valorização de hoje, terça-feira. Só que ainda assim, no acumulado do mês, a arroba está pressionada em 0,62%, queda de 0,62% no mês e alta de 0,40% no dia. O preço do bezerro hoje tem uma queda em Mato Grosso do Sul, uma queda de 0,32%, que puxa o preço do animal para R$ 1.229,94 por cabeça. No acumulado do mês, bezerro tem alta de 0,36%. Eu termino com os preços do boi gordo hoje no mercado futuro. Hoje há desvalorização nos principais contratos mais próximos, com queda de 0,33% para os vencimentos de janeiro e fevereiro, enquanto o contrato de março tem uma leve variação positiva e o vencimento de maio também tem recuo. Com isso eu encerro minha participação por aqui hoje. Renata, boa noite para você aí de casa e até amanhã. Boa noite, Sara. Até amanhã. E o mercado do boi gordo, então, trabalhou firme no estado de São Paulo nesta terça-feira. O volume de oferta de gado está regulado e as escalas atendem, em média, 5 dias. Vamos saber como fica a análise, então, da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo desta terça-feira, com Felipe Reis. O mercado do boi gordo tem trabalhado com os preços firmes em São Paulo nos últimos dias. O volume de oferta de gado está regulado e as escalas atendem, em média, 5 dias, o que tem limitado pagamentos menores. Contudo, o lento escoamento da produção segura as ofertas de preços maiores. Vale evidenciar que a disponibilidade de vacas tem aumentado na Praça Paulista e alguns frigoríficos têm optado por compor boa parte das programações com fêmeas. Ainda em São Paulo, a demanda por novilhas está em ascensão e as indústrias oferecem em média de R$ 4 a R$ 5 a mais por arroba desta categoria em relação ao preço da vaca. Em Mato Grosso do Sul,
Na região de Dourados, houve queda de 0,7% frente ao levantamento da última segunda-feira, 14 de janeiro. No estado, apesar da oferta não ser abundante, ainda é suficiente para atender a demanda atual e permitindo, inclusive, que os frigoríficos testem o mercado. No levantamento desta terça-feira, 15 de janeiro, considerando o preço do boi gordo a prazo, houve 6 praças com valorizações e 6 com queda de preço. Dentre os estados com ajustes positivos, destaque para o Rio Grande do Sul, que segue o movimento de alta e acumulou 3% de alta do preço da arroba desde o início do mês. Do outro lado, em algumas praças de Minas Gerais, o consumo não cresce, as ofertas de preços menores têm ganhado força. Cotações do boi gordo. Oferecimento Ceva. Juntos além da saúde animal. Então vamos às cotações do boi gordo à vista, com a apuração feita pela Scott Consultoria nesta terça-feira. Lembrando que essa apuração é feita para uma boiada comum e a apuração que é o preço mínimo aí, então, para o boi gordo, começando pela região sudeste. Região sudeste teve quedas, queda de R$1 em Belo Horizonte, Minas Gerais, e queda também de R$1 no norte de Minas. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os preços permaneceram estáveis, então, nesta terça-feira. Você vê São Paulo, Barretos e Araçatuba, R$ 150,50. Rio de Janeiro, R$ 144 e também Espírito Santo, R$ 144. Região Sul, agora na sua tela, queda de 50 centavos no noroeste do Paraná, alta de 5 centavos no oeste do Rio Grande do Sul e também alta de 5 centavos em Pelotas, do Rio Grande do Sul. Isso para o quilo vivo do boi gordo à vista, segundo a apuração da Scott Consultoria. Região agora centro-oeste, alta de R$1 em Goiânia, Goiás, e queda de R$1 em Mato Grosso do Sul, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas não houve alteração, em Campo Grande também não, ou seja, preços estáveis. E na praça agora de Mato Grosso, também na região centro-oeste, só houve mudanças no sudoeste de Mato Grosso, que teve alta desta terça-feira, uma alta de R$1. Nas demais regiões, preços sem alterações. Região Nordeste, segundo a apuração da Scott Consultoria, para o boi gordo à vista, preço mínimo em Alagoas, Bahia e Maranhão, também não teve alterações nesta terça-feira, se comparado à segunda-feira, ontem, né? Finalizando região Norte, alta de R$1 em Marabá, no Pará, e queda de R$1 em Paragominas, também no Pará. Essas foram as cotações, então, do boi gordo à vista, apuração pela Scott Consultoria desta terça-feira. Em Mangueirinha, no Paraná, a fazenda dos irmãos Denardim investiu em pastagem de qualidade e cruzamento industrial para aumentar aí a produtividade do rebanho. Vamos ver como foi na reportagem de Rosa Cabral. O nosso assunto agora é comentar da evolução das raças Hereford e Braford, na região do Paraná, uma extensão aí da Associação Nacional. E conte pra gente como é que está o mapeamento das raças aqui no estado. São mais ou menos 42 municípios aqui, que é a união de vários pecuaristas em prol dessas mesmas raças e em prol de uma pecuária de corte no Paraná cada vez mais forte. A nossa conversa é no estado do Paraná, região de Mangueirinha, em uma das propriedades dos Denardim, lugar de belas paisagens. Olha o Rio Iguaçu. A propriedade é uma vitrine de referência no cruzamento industrial. O trabalho é com ciclo completo. No universo de 5.000 cabeças de gado, só nesta fazenda, 800 matrizes em reprodução. Tecnologias usadas, IATF e transferência de embrião. A gente teve média entre os 3 lotes de vacas que as novilhas foram entouradas de 57,3%. No IATF. O repasse feito com touro, a gente chega no final da estação de monta partindo de pelo menos 90%. 60 dias antes e durante toda a estação de monta até a confirmação de prenhez com sal reprodução, que é o nosso ProBif Pasto Bom Reprodução. Depois da estação de monta confirmada a prenhez, nós entramos com o mineral, um ProBif 90, que é um mineral sem aditivo, para a questão de redução de custos. A fala do Evandro está pautada em parceria da Fazenda com a Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil, que assume as fases da suplementação
desde a mãe ao bezerro até a última etapa, a engorda no confinamento. E ainda no gancho da explicação dele, a constatação nos detalhes. Novilhas de reposição, prenhas de 4 e 5 meses, carregam no ventre cruzamentos com Braford, Hereford e Angus, e com excelente score corporal, média de 510 quilos. O pessoal da Nutron sempre acompanhando a gente, juntamente com eles, a gente trocando as ideias e tá aí o resultado, né? E voltamos com o Evandro Schonel, que agora fala dessa fase aí, bezerrada ao pé. Nós entramos com um CRIP, que é o nosso ProBeef CRIP PE, que é para desmamar bezerros mais pesados e livrar um pouco a carga da vaca. A fazenda aqui ela tem uma área de lavoura, então a gente entra com uma integração lavoura-pecuária e no inverno é plantado aveias e vem também nessas áreas. Parte do gado vai para essas áreas, né, a recria principalmente é feito o primeiro pastejo nessa passagem de aveias e vem e o suplemento utilizado é o ProBeef Minuano. No inverno nós temos uma área destinada, que é essa área que a gente está aqui agora, né, uma área que o pasto tem bastante volume, então a gente tem uma oferta de volumoso pasto seco no inverno. E aí a gente tem a suplementação com proteinado, né, que é o nosso proteinado 30, né, 30 de proteína, e alguma coisa em relação a uma suposta baixa de oferta de forragem, a gente entra com silagem de milho e uma ração. A recria segue para outra fazenda na mesma região, onde vai receber a suplementação no período que antecede as pastagens de inverno, com silagem de milho e suplementação de 0,5% do peso vivo durante 2 meses. É o tempo do aguardo da pastagem aveias e vem, onde os animais vão permanecer por mais 120 dias. Com idade entre 12 e 14 meses, entram para o confinamento com média de 400 quilos. Essa observação é para o grupo de precoces. Qual é o banquete que vocês oferecem para esses animais para finalização? Aqui basicamente a nossa fonte de volumoso é silagem de milho produzido na própria fazenda, né, em sistema de integração lavoura-pecuária. A composição da dieta basicamente é milho, farelo de soja, casca de soja, ureia e núcleo mineral, que no caso é da Cargill Nutron. Né? Esse núcleo nós estamos utilizando hoje aqui nessa fazenda é da nossa linha máxima, que é uma linha mais completa, com minerais e aditivos, que para esse tipo de dieta fazem com que o animal aproveite mais. Né? É o nosso Nutron Beef Máxima Digest, né? Que é um produto focado para dietas com maior quantidade de fibra, né? Maior digestibilidade dessa dieta, o que faz com que ganhe mais peso durante o período de confinamento. Fazendas de todo o país investem cada vez mais em tecnologias de ponta para atingir os resultados esperados aí na sua produção. É o caso da Bom Sucesso Nelorizan, que utilizou na estação de monta do ano passado a ultrassom Doppler. O repórter Gustavo D'Angelo foi saber como funciona o procedimento. Muito utilizada na reprodução de bovinos, uma das principais funções da ultrassom é permitir o diagnóstico e acompanhamento de gestação. Mas você sabia que existe uma tecnologia que viabiliza a ultrassom colorida e oferece um diagnóstico super precoce e confiável de quais matrizes estão efetivamente gestantes no plantel? É a ultrassom Doppler. Quem explica melhor é este médico veterinário. Ela comparada com o ultrassom convencional, que a gente realiza diagnóstico 28, 30 dias, né? E a gente ganha aí em torno de 6 dias comparado com o modo convencional. Né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação de ovário, onde a gente vê o fluxo sanguíneo dentro da estrutura corpo lúteo. E aí a gente determina se o animal está ou não gestante. Principalmente para quem trabalha com melhoramento genético, quem é vendedor de genética, tu vai formar lotes mais homogêneos, tu vai ter maior número de inseminações em menor intervalo de tempo e com isso tu vai ter animais mais padronizados. Durante a estação de monta, considerado um dos períodos mais importantes para as fazendas de pecuária de corte, muitas propriedades adotam tecnologias que aprimorem os resultados de reprodução da fazenda.
E foi isso que a Bom Sucesso Nelore Zan fez neste ano ao utilizar a ultrassom Doppler. Aqui estamos no curral da Bom Sucesso, atrás de mim o Emerson, que é o nosso veterinário, ele trabalha com a gente. Na realidade, quem decidiu investir na tecnologia foi ele. Para fazer isso, obviamente, ele precisava sentir incentivos e interesses da gente em fazer essas ultrassonografias. E nós entendemos que essa tecnologia que vem com esse Doppler, que é uma ferramenta mais para trabalhar a precocidade, o melhor, conseguir ganhos com precocidades na gestão da estação de monte, ia ser positivo. Então, nós falamos, vamos lá. Eu entendo que a tecnologia faz parte do nosso processo de melhoramento genético. Então, a gente está numa esteira onde não pode parar de agregar esses trabalhos, essas pesquisas, essas ferramentas novas. Já temos bastante ferramentas, essa é mais uma. E ela é bem legal porque ela é bem prática, bem funcional. E a gente vê o resultado no próprio curral, com a equipe dos vaqueiros, a turma que insemina, que acompanha as vacas, estão lá com uma imagem mais dinâmica do que está acontecendo no útero da vaca. Gustavo D'Angelo para o SBA. Bom, e o Mais Pecuário vai ficando por aqui, só lembrando que amanhã começa em Maracaju, em Mato Grosso do Sul, mais uma edição do Showtech, a Showtech 2019. O Canal do Boi é a emissora oficial do evento e pode acompanhar, então, durante toda a nossa programação até o dia 18. Mais Pecuária vai ficando por aqui, fica na companhia agora de Éder Campos com Na Batida do Martelo. Até amanhã, tchau, tchau.